Seja muito bem-vinda. Você que tem 35 mais e quer emagrecer, quer resolver definitivamente o problema de peso na tua vida. A gente sabe que não é tão fácil, a gente sabe que não é tão simples. Eu sou Jureci Machado, nutricionista, e prometo que vou te ensinar, vou te explicar de como resolver essa situação, como que teu corpo funciona e como que nós juntas podemos otimizar essa resposta metabólica no teu corpo e fazer com que você pare definitivamente com esse sofrimento em relação à redução de peso. Eu não posso ser hipócrita como profissional da saúde de dizer que emagrecimento é uma tarefa fácil. Embora tenham muitas pessoas, muitos profissionais que falam, quer emagrecer, fecha a boca e está resolvido. E a gente sabe que não é bem assim. Que bom se fosse tão fácil. Que bom que seria a nossa vida se as respostas elas fossem tão claras, não é mesmo? E é por isso que eu te convido a vir fazer parte do meu grupo do protocolo queima metabólica. Esse protocolo que eu tenho certeza que vai te beneficiar no processo de redução de peso, sem neura, sem estresse, de maneira clara, objetiva, onde você vai conseguir ter uma vida normal, um estilo de vida normal, mas, acima de tudo, ficar em paz com o teu corpo, com o teu peso e, principalmente, com as questões psicológicas. A gente sabe que o mental ele é muito importante nesse processo. E é por isso que eu te convido a ficar comigo até o final de todos os módulos que esse curso te proporciona, para que você consiga aplicar o protocolo e conseguir emagrecer. Por isso, eu já te convido a me seguir nas minhas redes sociais, principalmente Instagram, @Nutricionista. Conforme você vai te beneficiando, me marca ali. Me marca para que a gente consiga juntas alcançar o maior número de pessoas e atingir mais pessoas envolvidas no movimento de emagrecimento sem sofrimento e principalmente bem-estar físico e mental. Então, o protocolo, o PQM, o protocolo queima metabólica, é um protocolo que tem o objetivo de fazer com que você crie uma autonomia em relação ao emagrecimento. Esse protocolo eu já aplico no meu consultório e é o que eu consigo ter mais resultado com as minhas pacientes, justamente porque as mulheres, sim, elas têm mais dificuldade no processo de emagrecimento. Então, o PQM, esse protocolo de queima metabólica, ele consiste em algumas tarefas que eu coloco para você. Por isso que eu preciso que você fique comigo até o final e que você aplique diariamente todas as estratégias que nós vamos colocar. E como que ele funciona? Funciona em relação ao compromisso que você está colocando, não comigo, mas com você mesma. E é por isso que o protocolo ele visa te beneficiar nesse sentido. Fazer com que você crie essa autonomia em relação ao emagrecimento, que você entenda o teu corpo. A metade das pessoas que não conseguem ter êxito no emagrecimento é porque elas não entendem sobre o funcionamento. Comem errado pensando que estão se beneficiando. Fazem coisas aleatórias pensando que vão ter uma resposta positiva. E a gente sabe que, infelizmente, não é bem assim. E a gente sabe também que as mulheres são um alvo muito complicado no processo de emagrecimento. Por quê? Porque mulheres, quando chegam no limiar dos 35 anos, principalmente nos 40, nós sentimos muita dificuldade de emagrecer, justamente porque nós temos vários fatores interligados nisso. E eu falo por experiência própria. Eu também sou mulher que já passei pelos 35 anos e senti na pele as dificuldades de manter o peso. E é muito comum que você pense da seguinte maneira: mas antigamente eu fazia determinada coisa, eu excedia, ficava 2 dias sem comer e já perdia peso com facilidade. Mas agora está mais difícil. Eu faço atividade física, eu passo fome, e aí mesmo assim não consigo emagrecer. Nesse protocolo, você não vai passar fome.
E se você passar fome é porque você está seguindo ele de maneira errada. Esse protocolo, ele visa fazer com que você ative o teu metabolismo, que você estimule a resposta orgânica e que você fique tranquila em relação ao teu corpo e à tua mente. Então, a gente sabe que as mulheres, elas têm mais dificuldade para perder peso, justamente por conta da alteração hormonal, né? Nós vamos declinando a produção de estrogênio e progesterona, que vai também desfavorecendo o nosso processo metabólico. E com isso, vai acentuando a nossa reserva de gordura corporal. E cada década que passa, nós vamos sentindo muito mais na pele essa dificuldade. E a gente sabe que as mulheres, justamente pelo declínio da produção estrogênica, acabam concentrando muito mais gordura corporal, gordura visceral e principalmente aquela gordura abdominal. E é por isso que nós, mulheres, somos mais suscetíveis a infartar depois da menopausa e também temos mais risco de Alzheimer por conta dessa redução estrogênica. E o que eu vou falar para você agora é muito importante. Esse protocolo, ele tem como objetivo também preparar o teu corpo para a menopausa. A menopausa, a gente não cuida ela, a gente não controla somente quando a nossa menstruação é interrompida. A menopausa, ela inicia pelo menos 10 anos antes de acabar o ciclo menstrual. E é por isso que nós precisamos traçar alternativas e colocar algumas situações no nosso processo metabólico para que a gente não inflame com muito mais facilidade e a gente consiga otimizar a nossa resposta fisiológica para auxiliar no nosso metabolismo. E é por isso que nós temos essa alteração hormonal que vai nos desfavorecendo no processo de queima de gordura corporal. Nós temos também as alterações fisiológicas, que nós vamos tendo perda acentuada de musculatura, e nós, mulheres, por si só, geneticamente, já temos menos massa muscular do que os homens. Por isso que nesse período é extremamente importante conciliar a atividade física, especialmente a musculação, porque é só aí que nós vamos conseguir preservar ou até mesmo aumentar a nossa massa muscular e, com isso, também ativar o nosso metabolismo. Mulheres que têm mais massa muscular são mais ativas metabolicamente. E essa alteração fisiológica faz com que a gente vá perdendo, além da nossa musculatura, vá diminuindo a ação do nosso metabolismo, e com isso nós vamos tendo influências negativas sobre outros hormônios também, que vão debilitando o nosso processo também de autoestima. Então, a gente sabe que quando a gente está bem conosco mesmo, tudo floresce. O nosso externo floresce, a gente fica mais feliz, a nossa libido melhora, o nosso ânimo, o nosso vigor, nosso humor, e as coisas parece que ficam mais fáceis para nós. Mas tudo isso é por conta do nosso bem-estar. E realmente, volto a falar, emagrecer não é tão simples, tão fácil, mas também não é difícil. É difícil quando a pessoa não aplica todas as estratégias corretas que fazem parte de todas as alternativas fisiológicas que vão potencializar não só o processo metabólico, mas também todo o estímulo relacionado com saciedade e controle de fome. Então, gente, nós mulheres também vamos ganhando mais peso justamente porque nós vamos tendo aumento de estresse na nossa vida. E quando a gente fala de estresse, não é só o estresse do nosso dia a dia, mas é o nosso estresse orgânico. Toda essa alteração hormonal altera o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse. E cortisol alterado, ele nos desfavorece no processo de emagrecimento. Mas nós temos também acúmulo de funções. Nós temos acúmulo de tarefas diárias. É casa, é marido, é filho, é isso, é aquilo, é trabalho, é conta, é boleto, é problema, muitas vezes familiares, enfim. Nós temos várias situações que fazem com que aumente o nosso estresse. E a gente sabe que em situações de estresse, nós temos a repressão da produção de alguns neurotransmissores. E esses neurotransmissores, quando eles estão em declínio, nosso corpo pede por eles.
e vai pedir através do quê? De comida. E que comida ele vai pedir? De brócolis, tomate? Não, ele vai pedir de guloseimas, de alimentos inadequados. Porque a nossa alimentação, ela também nos proporciona um bem-estar em relação à produção de neurotransmissores, serotonina e dopamina. Serotonina nos dá o bem-estar, nos dá o vigor, nos dá o bom humor, nos dá felicidade. E a dopamina, ela nos dá o prazer, aquela satisfação, comi. E quando nós temos declínio desses neurotransmissores, o nosso corpo ele pede por alimentos que estimulam a produção desses neurotransmissores. E geralmente esses alimentos são alimentos ruins para o nosso corpo e para o nosso peso. Então, por isso que em relação à situação de estresse, nós ficamos mais irritadas, mais nervosas e os nossos neurotransmissores serotonina e dopamina declinam e o nosso cérebro clama por eles. E nós vamos buscar esses neurotransmissores aonde? Em comida, ou até mesmo bebida. E é por isso que nós também relacionamos pessoas que se submetem à cirurgia bariátrica, que têm declínio desses neurotransmissores, especialmente dopamina, e geralmente buscam o conforto para esse neurotransmissor através de bebida. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado em relação a esses fatores. E nós, com o protocolo, nós vamos estimular o bem-estar e o controle de estresse através de alimentação e também suplementação. Então, por isso, fique comigo até o final para você aplicar rotineiramente todas as estratégias que eu vou explicar para você e eu tenho certeza que você vai conseguir ter êxito no processo de emagrecimento. Nós precisamos entender que a situação de ganho de peso tem influência genética, tem influência hormonal, mas principalmente os fatores ambientais. É isso que vai otimizar o nosso emagrecimento ou o nosso ganho de peso. Então, antes mesmo da gente pensar que eu engordei por causa de hormônio, eu engordei porque sou de família de obesos, ok? Esses fatores, sim, eles são importantes. Porém, o que vai determinar esses fatores são os nossos fatores epigenéticos, ou seja, o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, o ambiente em que a gente vive. Se eu vivo num ambiente onde as pessoas bebem muito, onde as pessoas não se cuidam, onde as pessoas são sedentárias, a tendência é que eu me torne uma dessas pessoas. Por isso que nós precisamos na maioria das vezes, selecionar os ambientes onde nós vamos conviver. Então, não que você precisa exterminar todas as pessoas que têm esse estilo de vida, mas você precisa selecionar a maneira como você vai reagir a esse ambiente. Então, se eu convivo com pessoas que depois do trabalho adoram sair, tomar uma cervejinha e comer pastel frito, eu até posso ir conviver pelo momento, pelas pessoas, para dar risada, né? Pela situação. Mas se eu for acompanhar elas, tomar a cerveja e comer pastel frito, não vai dar certo. Então, por isso que o ambiente em que eu estou, ele determina muito para onde eu vou chegar. Ele determina os fatores que vão fazer diferença na minha vida em todos os sentidos, e especialmente nessa situação de emagrecimento. Então, se você é uma pessoa que você convive com pessoas que têm um estilo de vida muito desregrado, avalie como que você vai reagir a isso. Então, são esses fatores que nós precisamos determinar, tá bom? Então, esses fatores ambientais em relação à alimentação, o ambiente, o exercício físico e o comportamento também. São fatores que, esses sim, vão determinar como que eu vou chegar ao meu peso e como que eu não vou chegar. E é isso que nós precisamos avaliar. Então, se você vive num ambiente tóxico, num ambiente adoecedor, se você vive num ambiente obesogênico, trace metas e estratégias para lidar com isso, porque senão esse ambiente
vai determinar o teu processo de ganho de peso, tá? E é isso que eu falo. Se você convive diariamente nesse tipo de ambiente, se você é uma pessoa que ao invés de almoçar comida, você opta por um fast food, se você convive com pessoas que só comem isso e que condenam pessoas que seguem uma alimentação adequada, opa, coloque a tua posição. Por isso que eu sempre falo para as minhas pacientes a importância de dizer não para determinadas situações. Se você vai num lugar e a pessoa te oferece uma pizza e você não está afim de comer pizza, ou você está super focado no teu controle alimentar e você não quer comer pizza naquele momento, diga não. Diga não. Você tem que dizer sim para você. Dizer sim para a tua calça que você quer que fique tranquila, para os ponteiros da balança que você quer ver baixar. Você tem que dizer sim para você. E, na maioria das vezes, falar não para as outras pessoas. E tá tudo certo, e não quer dizer que você não goste dessas pessoas, mas você tem que gostar muito mais de você acima de tudo. E é por isso que o protocolo ele te ensina a colocar essas estratégias de como otimizar toda a resposta sobre os teus processos fisiológicos. Então, o protocolo, ele vai te ensinar a colocar estratégias para você melhorar o teu controle emocional diante dessas situações, para a gente estimular o teu metabolismo, aumentar o gasto energético através de estímulos da própria alimentação, tá? E também vou te ensinar aqui, através do protocolo, ter uma adesão ao tratamento, tá? E é importante você entender que o protocolo, ele não é uma dieta que vai te restringir para a tua vida social. Ele é um método em que vai te ensinar a como reagir sobre determinadas situações e como ativar o teu metabolismo através de estratégias alimentares e que vão otimizar toda essa situação. E é essa proposta que eu coloco para você aqui. Por isso que eu preciso que você fique comigo até o final. Então, como que eu posso acelerar os resultados no meu processo de emagrecimento? Seguir o protocolo, tá? Queima metabólica e principalmente a atividade física. A atividade física, ela é extremamente importante. É importante que você coloque alternativas, que você siga algumas situações em que vai proporcionar uma melhor satisfação. É importante que você siga algumas orientações corretas, tá, em relação ao exercício físico. Por isso que é muito importante você ter alguém para você buscar essa informação sobre exercício físico. E algumas pessoas me perguntam, tá? Mas uma caminhada já ajuda? Tá? Se eu fizer um pouquinho de bicicleta, tem uma bicicleta em casa, se eu fizer. Gente, o que é importante você entender? Se você é sedentário, qualquer coisa que você fizer agora, ele já vai fazer com que você já comece a ativar alguns receptores no teu cérebro, fazendo com que o teu corpo comece a sentir a necessidade do exercício. Por isso que para aquela pessoa que não faz nada de exercício e vai dar uma volta na quadra ali de meia hora, já é ótimo. A pessoa que bota um tênis e vai caminhar, já está excelente. A pessoa que não faz nada e que começa a ir a pé para o trabalho, já ajuda. Mas a gente precisa ter, sim, o estímulo do exercício físico. E muitas vezes, por isso que eu não quero que você se sinta culpada por isso, tá? Muitas vezes a gente precisa regularizar todos os fatores de alimentação, arrumar tudo isso aqui, para daí você conseguir ter uma tranquilidade e ir para o exercício físico. Então, o exercício físico sim é importante, porém, muitas vezes nós precisamos arrumar a alimentação para conseguir otimizar essa resposta sobre o próprio metabolismo. É mais ou menos assim, ó, como eu falo para algumas pessoas. Digamos que você tem um carro velho. O carro já está tudo batido, já está tudo sujo. Tu nem liga, tu nem cuida mais desse carro. Se alguém bateu, não está nem aí. Se sujou, tu não está nem aí. Porque o carro já está bem descuidado. Mas se tu vai lá e tira um carro novo, um carro zerinho, tu fica cuidando desse carro.
Tu não quer que suje, tu não quer que bata, tu não quer nem que olhe muito o carro para não estragar. E é mais ou menos assim que funciona com a gente. Quando a gente está com uma baixa autoestima, quando a gente está inflamada, intoxicada, a gente não tem estímulo para nada. A gente não tem vontade para nada. A gente não tem vontade de fazer atividade física, não tem vontade de nada. Porque o nosso carro velho está todo estragado. Então, tanto faz como tanto fez. Mas, na medida que você começa a selecionar a tua alimentação, trabalhar o teu autocuidado, aplicar as estratégias que eu vou te ensinar aqui, você começa a cuidar do teu carro novo. Você começa a tirar o pó, passar um aspirador, a dar uma limpadinha para otimizar todo esse processo de conservação dessa organização. E é por isso que eu preciso que você fique comigo até o final para que a gente consiga juntas trabalhar o protocolo, aplicar as estratégias e a gente conseguir ter êxito no nosso processo de emagrecimento. Então, quais são os erros que impedem o emagrecimento? E muitas vezes, quando a mulher chega no meu consultório, falando para mim, eu já fiz de tudo para emagrecer, não consigo emagrecer, não sei mais o que fazer. E aí eu vejo que às vezes os erros estão aqui. Por isso que eu preciso que você entenda todo esse processo para ver se de repente não é isso aqui que está desfavorecendo o teu processo de emagrecimento. Então, quais são os fatores que impedem o emagrecimento? Ingerir muito mais caloria do que se gasta. Às vezes a pessoa ela fala assim: eu como pouco e não emagreço, né? Você é uma delas? Acredito que você muitas vezes já falou isso. Não sei como é que não emagreço, eu como pouco e não emagreço. A questão não é comer muito ou comer pouco. A questão é o que você está comendo. Qual é a caloria disso? Qual é o nutriente predominante disso? E é esse um dos erros mais importantes que impedem o emagrecimento. Ingerir muito mais caloria do que se gasta. Outro fator importante é não fazer um estímulo suficiente ao organismo. Ou seja, a pessoa mesmo fazendo atividade física, ela não estimula o gasto calórico. E nós podemos, com algumas estratégias alimentares, também estimular o organismo, estimular o processo fisiológico. E é isso que eu vou ensinar aqui também nas estratégias do protocolo. Fazer com que você estimule, através de algumas alternativas, maior ação do teu metabolismo, tá? A questão de comer muito tarde. Ai, gente, esse aqui é um dos baita problemas que impede o emagrecimento. Às vezes a pessoa até come certinho, mas ela come muito tarde. Janta 9, 10 horas da noite. Isso aqui já começou errando. Por isso que, na maioria das vezes, eu inicio o planejamento alimentar, eu inicio as estratégias nutricionais no jantar, porque é aí que a gente já começa a traçar tudo que eu preciso para organizar o dia seguinte. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa janta tarde, tá? Aí não dorme bem, acorda sem fome, aí não come, aí vai almoçar, até tem uma fomezinha, mas quando começa de tarde, 3 horas, começa aquela fome canina e começa a patrolar tudo que enxerga na frente. Então, nós precisamos entender que o horário do jantar, ele também é um fator determinante, tá? O horário do jantar, ele diz respeito ao gene clock, que é os nossos genes em relação ao nosso relógio biológico. Quando nós afrontamos esses genes, nós ativamos vários compostos no nosso corpo que vão estimular a nossa fome, vão diminuir nossa saciedade, vão diminuir nosso gasto calórico e vão ativar também a capacidade que a nossa célula de gordura tem de armazenamento. Por isso que eu preciso muito que você regularize o horário do jantar, tá? Aí ele vai me dizer, mas eu trabalho até tarde, eu não consigo jantar cedo. Calma que eu vou ensinar bem certinho de como que nós vamos fazer para conseguir relacionar isso, tá? Não te preocupa, eu vou te ensinar como fazer isso, tá? Mas eu preciso que você entenda que jantar tarde é um dos fatores que impedem o emagrecimento. Eu vou colocar aqui para você uma situação do marido de uma paciente minha, que foi só mudar o horário do jantar dele, nós já conseguimos ativar o metabolismo
e com isso ele reduziu 6 quilos em 40 dias. Ele jantava às 9h30, 10 horas da noite. A gente conseguiu antecipar o horário do jantar e com isso a gente conseguiu estimular o gasto calórico e estimular o metabolismo, tá? Então, por isso que nós precisamos sim ter o entendimento de que jantar tarde não é favorável para o emagrecimento. E muitas vezes tá aí o teu problema. Tu faz certinho, bonitinho, mas janta tarde. Ali já começa a trancar todo o processo, ok? Outra questão aqui, ó, não ter regularidade nas refeições. Como assim regularidade? Você não tem regularidade em relação a horários, tá? E você não tem regularidade na questão da seleção sobre os alimentos, tá? Então, você leva alguns dias comendo bonitinho, mas nos outros dias você chuta o balde. Acaba comendo uma torta de chocolate no café da manhã, acaba comendo um pastel no horário do almoço e assim por diante. Então, é importante ter regularidade nas refeições, estabelecer rotina, estabelecer disciplina, porque dessa maneira nós vamos conseguir beneficiar muito mais o teu metabolismo, tá? Erros, comer pouca proteína, tá? Esse aqui é determinante também. A proteína, que é um nutriente, é um macronutriente, tem 4 calorias, tá? Cada grama de proteína, seja ela qual for. Quando a gente come pouca proteína, nós aumentamos a tendência quanto ao consumo de carboidratos. Quando a gente come muito mais carboidrato do que deve, a gente ganha peso porque a gente armazena a energia do que se gasta. E se eu estou comendo pouca proteína, o meu metabolismo vai ficando lento. E, consequentemente, eu vou tendo mais fome também, tá? Quando eu tento sanar a minha fome através de carboidrato, eu duplico a minha fome e a minha ansiedade na refeição seguinte. Por isso que eu preciso melhorar a ingestão de proteína para otimizar todos esses fatores, tá? Outro fator, comer por impulso. Às vezes você está ali com a comida na tua frente, está comendo e nem está percebendo. Quando vê, comeu, tá? E esse comer por impulso está muito relacionado com as questões referentes à ansiedade. Então, nós precisamos trabalhar essa ansiedade para que você consiga ter mais êxito e ter uma resposta melhor do teu organismo para toda essa situação. Então, esses fatores aqui são fatores que impedem o emagrecimento, assim como a desorganização. E a desorganização que eu me refiro é em todos os sentidos da tua vida, em todos, desde o teu roupeiro desorganizado, a tua cozinha desorganizada e a tua rotina desorganizada. Por isso que eu sugiro para você, tá? Antes mesmo de iniciar esse protocolo, faz uma organização na tua casa. Organiza o teu roupeiro, seleciona as roupas que você usa, as que não usa, aquelas que estão apertadas e que você quer usar, deixa lá para você entrar nessas roupas e coloque como meta essas roupas aí para ti, tá? Tira fora o que tu não usa, aquilo que está muito grande, dá para alguém, organiza a tua cozinha, organiza a tua geladeira, organiza a tua vida e organiza a tua rotina. É muito importante a gente trabalhar com a organização e o planejamento. Por exemplo, se durante a semana você trabalha fora, você estuda, você tem isso, tem aquilo, e você não consegue se organizar diante disso, é interessante que no final de semana você faça uma planilha para a tua semana. Organize a tua semana. Segunda-feira, o que eu vou fazer? Eu tenho trabalho, eu tenho que levar filho nisso, filho naquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E o que eu vou comer? Organize essa tua rotina. É por isso que eu vou te ajudar aqui também. Organize a tua rotina. Não adianta tu querer comer salada de alface no almoço e tu não se organizou para comprar alface para você ter no almoço. Organiza a tua rotina, organiza e seleciona a tua geladeira para que você tenha os alimentos que você precisa comer ali, tá? E isso geralmente é muito interessante a gente fazer no final de semana, que é onde a gente consegue ter um pouquinho mais de tempo, a gente consegue parar, consegue organizar. Mas antes de tudo, organiza a tua vida nesse sentido. É muito importante, ok? Então, a falta de organização de rotina é o fator que ferra
tanto com a atividade física quanto com a dieta. Porque se você não consegue ter organização e planejamento, você até pensa em ir na academia, mas às vezes, diante da bagunça da tua rotina, tu se enrolou aqui, se enrolou lá, não deu tempo de ir na academia, tu acaba não indo. É ou não é assim que acontece? Tá? Quanto tempo você fica em rede social? Quanto tempo você fica assistindo TV? Isso é importante você avaliar. Então, muitas vezes, quando a gente fala, não tenho tempo para fazer umas marmitinhas para a semana, não tenho tempo para fazer uma caminhada, fazer uma academia, reveja isso. E reveja o que você quer para a tua vida, tá? Reveja quando que você vai se deixar de lado. Quando que você vai parar de se deixar de lado? E quando que você vai se colocar em primeiro lugar? E nós, mulheres, somos criadas com aquela mentalidade de que a gente precisa dar conta de tudo e de todos e a gente nem está nessa meta aí. E não, está errado isso. A gente precisa nos priorizar. A gente precisa trabalhar esse nosso autocuidado até para que o redor esteja tranquilo e o redor esteja bem. E na medida que você começa a mudar a tua alimentação, o teu estilo de vida, tu pode ter certeza que você contamina as pessoas ao teu redor. E contamina no bom sentido. Você influencia positivamente. Se você começa a regularizar os teus lanches, as tuas refeições, a tua rotina de atividade física, certamente você vai levar muitas pessoas para essa vida também. E isso é muito legal. É muito legal quando a pessoa fala, mudei por tua causa. Isso não tem dinheiro que pague. E, diante de todos esses fatores, o que acaba muitas vezes impedindo o emagrecimento é o consumo de bebida alcoólica, de industrializados, açúcar em excesso, pouca água e alimentos embutidos. Pare de se iludir com peito de peru, com queijinho magro, com salame sem gordura, com não sei o quê. É embutido, é industrializado. Isso acaba ferrando o teu emagrecimento. Ah, é um pão, sei lá das quantas, que foi pão integral lá de mercado. É rico em glúten, é rico em especiarias, é rico em situações que vão comprometer o teu processo metabólico também. Então, quanto mais natural a alimentação, melhor vai ser. Por isso que o protocolo vai te ensinar como lidar com isso, tá? E aí, vamos ver como é que vai funcionar? Fica aqui comigo até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por isso, eu quero muito que você consiga otimizar essa resposta, que a gente consiga juntas resolver essa situação de redução de peso, ativar o metabolismo, fazer com que você crie uma consciência de autocuidado. É você com você mesmo. E é isso que é o mais importante, é que a gente consiga chegar lá na menopausa sem estar pedindo pelo amor de Deus, que algum santo resolva a nossa vida, porque não é assim que vai funcionar. Então, tudo depende das nossas estratégias diárias. Por isso, fica aqui comigo, e logo mais tenho mais informações para você.